Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou começar lendo uma passagem para vocês, bem conhecida, no Salmo 23, dos versículos 1 a 4. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Esse salmo, ele continua, mas ele foi escrito por Davi, que muito antes de ser o tal famoso rei Davi, foi pastor de ovelhas. E ele conhecia muito bem o que era ter um rebanho aos seus cuidados. As ovelhas são extremamente dependentes, então ele sabia muito bem o que era cuidar, guiar, prover, suprir e também proteger as ovelhinhas que estavam aos seus cuidados. Ele sabia que quando uma das suas ovelhas, estava fora do seu campo de visão ou estava longe do rebanho, com certeza ela seria muito mais vulnerável e corria muito mais riscos do que se ela tivesse lá onde ele estava com a situação sob controle. Por essa razão, acredito eu, que ele afirma no primeiro versículo que o Senhor é o meu pastor. Ele sabia o cuidado que um pastor tem com as suas ovelhas e ele estava falando que Deus era o seu pastor, que Deus estava cuidando, suprindo, protegendo e guiando ele em tudo que ele fazia. E posso falar que o Senhor não pode ser o seu pastor enquanto o pastor não for o seu Senhor. Então, o que significa ter o pastor como Senhor? Acho que Jesus responde isso mais para frente lá no Novo Testamento. Ele afirma com todas as letras: Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Ter o pastor como Senhor implica em conhecer, ouvir e segui-lo, né? E isso também implica em ir atrás do pastor, né? Então, quando você se mantém no rastro do pastor, porque conhece, ouve a voz dele e segue o seu comando, então você não precisa se preocupar, porque você toma suas decisões com base na opinião, orientação do pastor. Você vai pelo caminho indicado por ele. E tudo o que você precisa fazer é descansar na providência desse pastor. Não tem tudo a ver? Acho que por isso que aqueles que seguem a Cristo são por muitas vezes chamados de ovelhas. Porque nós precisamos ter esse nível de dependência do Senhor e confiança, né? É um vínculo muito forte. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. E nós precisamos seguir o rastro dele, como ele sendo nosso pastor. Então, ele vai suprir as nossas necessidades enquanto nós andamos no rastro dele, seguindo a ele, obedecendo a ele e descansando nele. O grande segredo para que uma ovelha viva despreocupada é se manter dentro desses limites de segurança que foram estabelecidos pelo pastor. Então, sempre ficar dentro do campo de visão do pastor. Então, aquele que afirma de todo o coração que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele sabe que Deus está cuidando de tudo. Afinal de contas, como eu já falei agora há pouco, a função do pastor é cuidar, guiar e prover. Paulo também afirma isso em Filipenses 4:6, esse versículo eu já usei em algum dos meus vídeos. Ele fala assim: não ande preocupado com coisa alguma. Antes de tudo, sejam conhecidas diante de Deus as suas necessidades através de orações e súplicas com ações de graça. E então a gente vê que a preocupação
não muda nada, mas a oração muda. A preocupação nos mantém presos, né, dentro dessas nossas impossibilidades, mas a oração nos coloca em contato direto com as possibilidades de Deus. Portanto, não ande preocupado com alguma coisa, ore a respeito de tudo. Porque quando nós oramos a Deus, nós conseguimos lançar sobre Ele todas essas preocupações e conseguimos deixar o cuidado nas mãos de Deus. O apóstolo Pedro também nos recomenda em 1 Pedro 5, 7, que nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Então, esse lançar sobre significa literalmente descarregar, despejar as nossas ansiedades sobre Deus. Então, a oração pode ser considerada um poderosíssimo antídoto para a preocupação. Esse nível de confiança de conseguir lançar sobre Deus as nossas preocupações é a mesma confiança que uma ovelha tem em seu pastor, porque a ovelha sabe que o pastor vai levar ela para os pastos e campos verdejantes. E caso eles venham a enfrentar o vale da sombra e da morte, essa ovelha também sabe que o pastor está lá a postos com cajado, né, para sua proteção. Eu posso comparar essa mesma confiança com uma criança que está indo dormir, né, está indo se deitar. Ela vai lá, deita a cabeça no travesseiro e ela não precisa no meio da noite sair desesperada correndo para acordar os pais e falar assim: pai, mãe, preciso comer amanhã, não esqueçam disso. Não, essa criança não precisa fazer isso. Seus pais já estão preocupados com isso. O trabalho da criança é simplesmente ir dormir, descansar. Eu quero te fazer algumas perguntas. O Senhor é o seu pastor? Você tem deixado o pastor guiar você? Você tem ouvido a voz do seu pastor? Ou tem se preocupado com o que não cabe a você? Pois é, caso você tenha respondido não para alguma dessas questões, nós precisamos voltar na fala de Jesus. Precisamos ouvir novamente que Jesus é o nosso bom pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Então as ovelhas de Jesus o conhecem, né? Conseguem ouvir a voz dele e seguem a ele. Conhecer o pastor aumenta a nossa confiança nele. Quando nós confiamos, temos a coragem de lançar as nossas preocupações sobre ele. Quando lançamos nossas preocupações, nós damos espaço na nossa vida para o direcionamento dele. Porque a preocupação nos impede de ouvir, ocupa a linha. E o pastor, sim, que se ocupa em suprir as nossas necessidades. O que cabe a nós é seguir a ele, descansar nele. Quando nós conseguimos estabelecer esse nível de confiança, é que o Salmo 23 faz total sentido e se torna verdade nas nossas vidas. Então, que sempre possamos lembrar do Salmo 23 e afirmar de todo o coração que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque Ele está à frente. Eu estou ouvindo a voz dEle, eu conheço Ele e eu sigo Ele de todo o meu coração e de toda a minha confiança. Seja uma ovelha, tenha o Senhor como seu pastor. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.